Uma boa noite para vocês, pessoal. A gente está iniciando a nossa aula de número 6. Vou iniciar aqui o dia de hoje com a correção dos exercícios que vocês devem ter feito pelo sistema, tá? E já atribuí as notas de vocês também no sistema, se vocês quiserem olhar depois. Eu vou compartilhar a tela das questões e a gente já inicia corrigindo. Aí ganha um tempinho para o pessoal que atrasa aqui para não perder o conteúdo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou falando só as alternativas corretas, e aí se alguém tiver dúvida, aí vocês vão me perguntando sobre as demais, tá? Porque se eu for ficar lendo inteiro aqui vai demorar muito. Então, no processo civil, considera-se um princípio da jurisdição. E aí lembrando também que não necessariamente vai estar na mesma ordem do que aparece no sistema para vocês responderem, porque eles embaralham as questões e também as alternativas, tá? Então, até se vocês quiserem anotar, por exemplo, qual a alternativa que vocês assinalaram, né? E um trecho do enunciado para vocês poderem identificar depois qual que vocês acertaram. Eu não sei se tem como visualizar a questão depois que faz. Eu acho que não. Então vamos lá. No processo civil considera-se um princípio da jurisdição. A correta é a D, a investidura, que determina que só exerce jurisdição quem ocupa o cargo de juiz, sendo pressuposto processual da própria existência do processo. Quanto pró aqui, né? Quase um trava-língua. Então a correta é a D. Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão me falando aqui, tá? Mas é aquele conteúdo que a gente trabalhou bem no início, nas primeiras aulas, dos princípios do processo. A número 2 tem as afirmações, né? E a correta aqui é a letra D, em que só a número 2 e a 3 estão corretas. O que estão falando aqui, né? A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições do CPC. Tá correto, né? A 3, a cooperação jurídica internacional poderá ter por objeto, entre outros, a assistência jurídica internacional, conforme disposto também no CPC. Também correto. E a primeira aqui está errada, porque não deve haver cooperação entre os sujeitos do processo civil para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, né? Completamente errado também, né? As partes têm o dever de colaboração aqui no processo, de cooperação. A 3, pessoal. Leia as afirmativas a seguir. Também tem várias aqui, né? E a correta é a B, que diz que só a 2 está correta. A cooperação jurídica internacional poderá ter por objeto, entre outros, a colheita de provas e a obtenção de informações, conforme disposto no CPC. Também é letra de lei, né? Está lá no CPC. Por que a primeira e a terceira estão erradas? A cooperação jurídica internacional é proibida, já está errada de cara aqui, né? É proibida de observar a publicidade processual em todos os seus atos. Então, na verdade, a regra é a publicidade, somente alguns atos, exceções, né, de segredo de justiça, em que tenha que é impedido aqui de haver a publicidade. E a 3, não se destinando à vigência temporária, a lei poderá ter vigor até que outra a modifique ou revogue, tá? Então, nesse caso aqui, tem um artigo também do Código de Processo Civil, eu vou até localizar ele aqui para vocês. Eu acabei não anotando no gabarito, mas a gente acha aqui. Vamos ver aqui. O erro já está aqui, né? Não esqueci de falar para vocês. A lei terá vigor, né? Ela não poderá ter vigor. Então, ela terá vigor. Deixa eu só localizar o artigo.
um minutinho aqui, que eu já localizo. Eu gosto de ter meu código físico por conta disso, eu vou grifando, né? Aqui na internet não tem como ficar sublinhando os artigos principais, tem que ficar caçando tudo que tem. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Pessoal, depois eu localizo isso daqui, tá? Não vou ficar procurando agora aqui, mas, enfim, o erro vocês já sabem, né? É aqui, ó, a lei poderá ter vigor. Então, se a legislação ela não se destinar à vigência temporária, ou seja, se ela for por tempo indeterminado, né, não tiver nenhum prazo, ela vai, com certeza, permanecer em vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, o errado aqui é essa palavra poderá, né? Depois eu localizo certinho o artigo, a lei que fundamenta aqui e passo para vocês. Agora eu não estou localizando no código. A4. Quanto aos dispositivos do CPC, sobre jurisdição e ação, assinale a alternativa correta. A correta aqui é a B, que diz que, em regra, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, tá? É correto também, está no CPC. A gente tem isso como regra, tá? De legitimidade. A gente até vai fazer alguns comentários hoje de capacidade processual e tal, que vai envolver isso daqui. Mas, em regra, então, ninguém pode pleitear direito em nome próprio, alheio, né? Aliás, direito alheio em nome próprio, com algumas exceções, que são os casos de legitimidade, legitimação extraordinária, que a gente comentou na aula 3. A questão número 5. A respeito de jurisdição e ação, assinale a opção correta. Correta aqui é a D. É permitida a postulação de direito alheio em nome próprio, aqui é complemento a outra, né? Desde que autorizada pelo ordenamento jurídico. Então, se você soubesse essa daqui, saberia essa também, né? Desde que autorizado, é permitido, né? E a gente falou nos casos de entidades de classe, por exemplo, a própria OAB pode pleitear direito dos seus inscritos, né, à medida que ela representa a entidade dos advogados, condôminos que podem pleitear direito por todo o condomínio, enfim, a 6. De acordo com a lei do CPC, né, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, e aqui é regra de competência, a correta é a C. Será proposta em regra no domicílio, aliás, no foro de domicílio do réu. Também letra de lei, né? Tá lá no artigo. Esse é mais fácil de localizar aqui. É 50 e. Não é 50, não, é antes. Será que nem esse eu vou achar? Vou sim, 46. A ação fundada em direito pessoal é a letra da lei, o artigo 46 do CPC, tá? Dessa questão. A 7. Conforme estabelece o artigo 53 e incisos do novo CPC, é competente o foro para a ação de dissolução de união estável, e a correta é a C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então,
Vamos ver o que esse artigo 53 diz e localizar aqui essa resposta. É justamente a letra da lei também, de domicílio do réu aqui, né? No caso desse tipo de processo, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês durante a aula, né, que a gente comentou sobre competência. Se ambos moravam em um determinado local e depois se mudaram, depois da separação, para ajuizar o processo, vai se observar o domicílio do réu. Então, vai depender de quem entra, né? Se eu estou entrando, eu tenho que observar o domicílio da outra pessoa. Se a outra pessoa está entrando, ela tem que observar o meu domicílio para ajuizar a ação do processo. A 8. Diante das normas de competência interna, marque a alternativa incorreta. A C, que está correta aqui, né, no caso, que é a alternativa para assinalar. A competência para processar e julgar a ação em que se pedem alimentos é do foro de domicílio do alimentante. O erro está aqui, né? É o foro do alimentando, é de quem recebe alimentos. Alimentante é quem paga, e não é a regra da competência nesse caso. A questão 9. Determina o artigo 48 do CPC que o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário, partilha, arrecadação, cumprimento e tudo mais, letra de lei também. Destarte, se o autor não possuía domicílio certo, qual que vai ser o competente? É a letra D. Havendo bens imóveis em foros diferentes, será competente o foro de qualquer destes, tá? Então, vamos ver aqui onde que está. É o 48 que tinha falado, né? É o 48, inciso 2, tá? Do CPC. E, por fim, a número 10. Em regra, é competente o foro, a correta é a A, de domicílio do réu para as causas em que sejam autores a União, Estado ou o Distrito Federal. Tá? Isso daqui também é letra de lei, né? Tá correta essa questão aqui. Nos casos em que for uma ação proposta e tiver como outra parte a União, o Estado ou o Distrito Federal, então vai sempre ser observado o domicílio do réu nestes casos. Pessoal, das questões, alguém ficou com alguma dúvida? Ou não entendeu alguma coisa, quer esclarecer, perguntar? Se vocês perceberem também em alguma questão que eu passar, algum provável erro, tá? Porque às vezes acontece. Vocês me avisem que ia depender do caso, eu anulo a questão. Mas aqui eu verifiquei e não localizei nenhum. Mas às vezes acontece de passar. Alguém não. Então a gente vai passar para o conteúdo aqui do dia mesmo. Depois qualquer coisa eu mando esse gabarito para vocês no grupo, para vocês estudarem, né? Eu acho que fica melhor, porque pelo AVE eu acho que vocês não conseguem ter acesso às questões, então pelo menos para vocês terem o gabarito lá, para poder estudar depois para a prova. Deixa eu compartilhar aqui a tela do outro arquivo. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre o sujeito, dividir em duas partes também. Tem uma Eu questão que não eu quis errei, trazer tudo professor. aqui porque ficaria. Oi? Tem uma questão aí que foi erro meu de mesclar, eu sabia a questão, né? Eu enviei, agora eu estava conferindo aqui com. Acho que não tem gabarito, né? Então tá defrontando com as minhas. Eu mesclei errado, assim, uma falha minha.
Ah, sim. Então, vai lá no grupo. Aí você vamos, tem o questionário para uma real para estudar, né? Então, eu acabo muitas pegando questões dessas atividades que eu já dei também. E tem assuntos que não tem muita questão na internet, né? Esses assuntos mais introdutórios, assim, não tem tanta coisa. Mas dá para utilizar para dar uma revisada para a prova também. Então, vamos começar aqui falando, pessoal, dos sujeitos do processo. Vocês sabem, a gente já comentou que o processo Professor, ele é uma relação. Oi? não sei se é só o meu, mas tá travando bastante. Ah, tá. Pessoal, só um minutinho, então eu vou mudar de ambiente aqui, tá? Vou voltar para a cozinha. Espera aí. Vou desligar aqui a câmera. Faltou só a paisagem de Manhattan lá, professor. Só um minutinho aí, pessoal. Já estou quase pronto aqui. Professora, essa nota referente a essa atividade TGP aí, o senhor postou como TGP lá no extrato? Ou como atividade 1, atividade 2? E? A nota que o senhor lançou lá no extrato lá, o senhor Ah, tá. colocou... Atividade 2, salvo engano. Tá. Quantos pontos valia mesmo o total da atividade? Ah, o total mesmo era 2.000. Ah, tá, então tá Não certo. só da 2, né? Da um e da 2. Tá, então dá certo, então. Beleza. Pronto, agora acho que deve melhorar um pouco, eu espero. Conectei aqui na internet de novo e agora mais próximo do sinal aqui, eu acho que deve melhorar. Tomara. Senão não tem o que fazer. Vamos lá então, pessoal. Continuando, né? Caso esteja travando muito e que realmente não dê para ouvir ou para ver, aí vocês me avisem, a gente tem que ou esperar um pouco ou então remarcar a aula, tá? Mas aí vocês me falem. Então vamos continuar, pessoal. Como eu estava dizendo, a gente vai iniciar o conteúdo aqui a respeito dos sujeitos do processo. Como vocês já sabem, já têm uma breve noção aí do que a gente já discutiu um pouco nas aulas anteriores, o processo ele é uma relação complexa que envolve diversos atores, né, diversos sujeitos, juiz, partes, advogados, por vezes o Ministério Público, assistentes também, enfim, uma série de sujeitos aí, uma série de atores que contribuem cada um na sua função, na sua competência para o desenrolar do processo, né? Então hoje a gente vai falar basicamente das partes e dos procuradores, né, dos advogados, e também ao final aqui do Ministério Público. E aí, para as próximas aulas, a gente tem juízes, assistentes e outros sujeitos ainda que a gente vai dar sequência. Mas para o conteúdo da prova, é só até essa aula, tá? Então, até por isso que eu não trouxe tudo de uma vez aqui, para dar
uma reduzida um pouco para vocês aí, que eu sei que tem bastante coisa para estudar. Então vamos lá. As partes e os procuradores, né? Começando aqui pelas partes, né? Eu já mencionei aqui que é uma relação complexa e a finalidade do processo sempre vai ser, né, uma modificação, extinção ou a criação de um efeito jurídico, que é justamente essa pretensão jurisdicional que a pessoa, o autor da demanda, ele tem quando ajuiza um processo. O processo ele sempre vai demandar, é claro, que as partes promovam o andamento, só que por vezes, quando a parte não promove esse andamento, tá? A depender do caso, o próprio juiz ele dá esse o que é chamado de impulso oficial. Então as partes elas têm essa faculdade, né, de promover o andamento do processo também por meio do, das dos atos que elas podem praticar durante o processo, só que quem tem o dever, na verdade, de conduzir o processo, né, até o final é o juiz. Então, é o juiz que vai abrir um prazo para contestação, é o juiz que vai determinar a produção de provas, né, ele que vai, a partir do momento que se motiva a jurisdição, essa jurisdição ela vai ser movida por impulso oficial, que é o ato do juiz de levar o processo adiante, né? E isso gera implicações para as partes. É uma relação de direito público, essa relação entre as partes e o juiz, né? Já que ela regula o relacionamento entre eles. Então, você até coloquei aqui o print do que tem na doutrina que eu tenho utilizado para aula, dessa relação triangular aqui, né, das partes e o juiz. Então, o autor ele não se direciona exatamente, ele não apresenta as suas manifestações, os seus atos processuais direcionados a outra parte. Tudo é em relação ao juiz, né? Então, tanto do autor quanto do réu, né, é direcionado ao juiz, e o juiz que vai, por meio desse impulso oficial, ele vai direcionar o ato para outra parte se manifestar ou para outra parte responder. Então, tudo é direcionado ao juiz aqui, tá? Ele é, de certa forma, um ente central aqui no processo, né? E, e o que são as partes, né? Que a gente tanto fala de parte, de autor, de réu, né? O que são? Como que a gente pode conceituar? A doutrina traz a seguinte definição, que as partes são aquelas que participam da relação processual existente com o Estado juiz, tá? E exercem as suas faculdades que lhes são atribuídas, oferecidas, observam os deveres a elas impostos e sujeitam-se aos ônus processuais. Nesse caso, então a gente tem aqui uma breve conceituação do que são essas partes, né? Então elas são sujeitos do processo e que exercem as faculdades que são oferecidas, assim como os deveres, né, e os ônus processuais, que a gente já vai comentar o que são daqui a pouco. Tá. Enquanto a nomenclatura, né, a gente pode ter várias nomenclaturas para definir as partes no processo. Então, a gente pode falar em autor e réu, no caso de processo de conhecimento, que é o que a gente vai estudar um pouco mais à frente na disciplina. A gente pode ter exequente e executado num processo de execução. A gente pode ter opoente e opostos num processo de oposição. Então, assim, são várias aí as nomenclaturas que podem existir. As mais comuns aí são autor, réu, exequente, executado, tá? Dos processos mais comuns que a gente vê. Se for, geralmente os autores utilizam a nomenclatura de requerente, requerido, também, dependendo do caso, tá? Então, é bem variado, tá? Você pode variar, por exemplo, de requerente, requerido, autor e réu no processo de conhecimento, que não tem problema. Aí você só não vai colocar exequente e executado porque não é uma execução. Então, tem casos em que
por exemplo, numa execução, pode ser exequente executado, pode ser credor e devedor, tá? Não tem tanta importância desde que tenha relação com aquele processo também. Não vai colocar que a parte é opoente aqui no processo de execução, que é outro tipo de processo, totalmente diverso. Vocês vão estudar mais para frente. Mas só para terem uma noção de que a nomenclatura ela também vai variar de acordo com o processo. E só aos poucos vocês vão aprendendo. Não tem como eu criar uma lista exatamente de todas as nomenclaturas aqui, até porque vai ser difícil até para decorar, para vocês aprenderem. É com a prática que vocês vão ter a noção certinho e ao longo do curso, né? Então vamos lá, falar um pouco dessas atribuições das partes, né, ao longo do processo que a gente comentou agora. O que são as faculdades processuais? O que isso quer dizer? São aqueles atos, né, aqueles que são adquiridos por força dessa relação jurídica, que é o processo, então a faculdade de praticar determinados atos. Então, elas são adquiridas em razão, né, do processo, essa faculdade, né, você tem digamos assim, a opção de praticar. Você não é obrigado, você faz se você quer. Por exemplo, a produção de provas, recurso, comparecimento a alguns atos processuais. Tem alguns que são obrigatórios, aí já é dever. Ou ônus, né? É ônus, na verdade. Vocês vão ver o porquê. Então, aqui são exemplos de casos de faculdades. A depender do processo, eu não sou obrigado a produzir mais provas, porque, por exemplo, o que eu já juntei na inicial já é o suficiente. Eu não sou obrigado a recorrer também. Então, é algo que me é facultativo. Eu posso ou não fazer, tá? A gente tem também os deveres processuais. Deveres são aqueles que são impostos às partes em decorrência também do processo e o seu descumprimento pode ocasionar sanções. Vamos ler lá o artigo 77, 79 e 80 do CPC. Deixa eu voltar aqui. Vou até compartilhar a tela do código para quem pode ser que não tenha o código aberto aí. Então, o artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participarem do processo. Participem. Se eu ler errado alguma coisa, vocês não liguem que eu estou sem óculos, tá? Então, meu óculos está muito sujo, acho que está pior com ele do que sem. Primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Então, você não pode, digamos assim, mentir no processo. É claro que isso é relativizado, né? Você, na defesa da parte ali, por vezes, você é claro que não vai mentir na cara dura, mas você pode omitir a verdade em alguns casos, tá? Você não vai, obviamente, colocar uma coisa que é prejudicial para o seu cliente lá no processo, né? Mas também não vai inventar um fato mirabolante aí que é totalmente descabido na questão dos fatos. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Bem relacionado com isso também, né? Quando você estiver defendendo o cliente, ou no caso, a própria parte também não vai formular uma pretensão jurisdicional, não vai pedir alguma coisa em juízo, sabendo logo de cara que aquilo não é, que aquilo é contra a lei, que aquilo não é permitido, enfim. Então, você tem que observar um mínimo aqui de fundamento para o seu pedido, para a sua pretensão. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. É aquela história de ficar protelando, né? De ficar manifestando coisas inúteis que não vão ter relação, que não vão ajudar a comprovar os fatos da inicial. Ficar pedindo oitiva de testemunha que não necessariamente também tenha algo a contribuir. Tem muita gente que fica pedindo por carta oitiva de testemunha que mora em outra cidade, porque sabe que por vezes vai ser emitida uma carta precatória que vai demorar meses e meses até voltar. Isso tudo para enrolar o processo.
Então, se for verificado que a parte agiu aqui de má fé, com intenção de fazer isso, o que é difícil até no caso concreto de se verificar realmente essa má intenção, pode ser aplicado alguma penalidade. Também aqui, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Outro, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Então, é o dever de prestar informação mesmo, né, de colaborar para o andamento do processo. Então, informando o seu real endereço, você não pode omitir essas informações. Isso já desde o primeiro momento que você tiver que se manifestar. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Então, é você tentar ficar pleiteando coisas que você sabe que são ilegais, que não são permitidas pelo direito. Você tem que minimamente observar a legislação, né? Quando vai ajuizar um processo, ou quando vai também contestar, depender do caso. Qual outro artigo aqui? O 78? Não, 79 que eu falei. Aqui, ó. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Então, toda aquela pessoa que praticar, que litigar em um processo em má-fé, ele pode responder por perdas e danos e também ser condenado a pagar alguma espécie de multa. E aqui tem a definição do que é a litigância de má-fé, né? No 80. É aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Então, é aquilo que eu disse, né? Se você sabe que aquilo não é permitido, que aquilo é ilegal, e você vem, mesmo assim, pleiteando uma pretensão contra essa legislação, você pode ser condenado aqui por litigância de má-fé. Alterar a verdade dos fatos, né? Então, enfim, mentir no processo, né? Colocar coisas que não ocorreram, ou inventar fatos que na verdade, não ocorreram. 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. É aquilo que eu venho falando, né? Você ficar a todo momento protelando, resistindo à prática de alguns atos. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. E 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, tudo isso aqui considera-se como litigância de má-fé, tá? Alguns casos eles são mais difíceis de ser verificados, então acaba que sendo mais difícil de aplicação aqui dessa litigância de má-fé, mas se realmente for verificado, você pode sofrer essas penalidades que pequena. Oi, pessoal, voltou agora? Tinha travado um pouco. Oi, alguém me fala aí se está voltando. Voltou. Só um minutinho aqui, peraí. Tá meio travando ainda, Aguardar um mas tá pouquinho, ver voltando. se retorna um pouco. Então, só um minutinho, deixa eu ver se retorna aqui um pouco o sinal, qualidade. Pronto, eu acho que agora pode melhorar aqui. Qualquer coisa vocês me gritem aí, me avisem.
Espero que dê para, pelo menos, a gente finalizar o conteúdo. Tem um pessoal que está aparecendo aqui que está saindo. Eu não sei se já saiu. Enfim, eu não estou com o celular aqui. Depois, se alguém falar alguma coisa Tá no travando grupo, muito. vocês avisem que a gente está continuando aqui. Oi, pessoal, vocês estão ouvindo? Oi? Pra mim tá normal, professor. Oi? Oi, alguém me responde, alguém me fala? Oi. Parece que Estou ouvindo normal, professor. Pessoal, só um minuto, eu vou encerrar essa parte da gravação, tá? Para a gente não correr o risco de perder aqui a gravação. E eu já retorno, vou tentar resolver aqui o problema da internet. Só um minuto. Oi, pessoal. Vamos ver se agora melhora, né? Vocês estão me ouvindo agora? Acho que deve ter voltado, né? sim. Então, beleza. Eu vou voltar aqui. Espero que a gente não perca aquela primeira parte da gravação. Esses horários à noite aqui costuma dar esses problemas mesmo. Sexta-feira retrasada, acho que foi, eu tive que cancelar a aula do pessoal e do quarto semestre e dar aula no sábado à tarde, porque na sexta estava impossível. Iniciou a gravação automaticamente aqui. Tomara que não dê problema isso. Vamos continuar então. Se a gente vê que não tem jeito, a gente para e continua na próxima aula, tá? Eu vou voltar a compartilhar aqui o texto. O que eu vinha falando para vocês era sobre os deveres processuais. Eu acho que vocês conseguiram ouvir pelo menos a parte da litigância de má-fé. Então, as partes, elas têm alguns deveres que são impostos, tanto pela legislação quanto pelo próprio juiz, né? Pode acontecer. E isso, caso elas não cumpram, pode gerar aqui algumas sanções, pode gerar multa, enfim. Como vocês viram lá, a multa de litigância de má-fé não é tão pequena, pode variar ali até 10 salários mínimos, tá? 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, caso seja verificado aqui que a parte descumpriu esse dever processual, ela pode ser condenada a algum tipo de sanção. Já os ônus processuais, tá? Eles nada mais são do que faculdades também atribuídas às partes, só que apesar de elas não serem obrigatórias, pessoal, elas geram uma situação desvantajosa a quem não as pratica. Então, as faculdades que a gente falou aqui não necessariamente vão gerar uma desvantagem para as partes, tá? Pode ser que a depender do caso concreto, isso não gere desvantagem, o que é diferente dos ônus processuais.
por exemplo, a apresentação de contestação. Se a pessoa ela ela pode ou não apresentar contestação. Só que se ela não apresenta, ela vai ficar numa situação de desvantagem no processo. Ela pode ser considerada revel, ou seja, vai se presumir tudo verdade o que foi alegado na inicial, e o processo vai continuar correndo e eventualmente vai ter uma condenação aqui bem desfavorável a ela nesse caso. Então, é um ônus, né? A contestação é um ônus nesse caso. Então, só para vocês entenderem aqui as várias possibilidades de atuação das partes. Dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre a substituição processual versus a substituição de parte, tá? Aqui tem uma diferença, tá? A gente vem falando das partes e a gente tem que estabelecer essa diferença entre substituição processual, que é o caso de legitimação extraordinária, como eu já havia comentado com vocês há pouco. Legitimação extraordinária é quando a própria lei atribui a possibilidade, né, de uma determinada pessoa ou entidade estar em juízo pleiteando um direito alheio, né? Como eu dei o exemplo para vocês da própria OAB, que é uma entidade representativa dos advogados que pode entrar em juízo pleiteando direitos para todos os advogados. Isso é uma legitimação extraordinária, um dos exemplos. Então, isso é caso de substituição processual, tá? A parte em si, ela nem chega a entrar no processo, então não precisa entrar todos os advogados do Brasil no mesmo processo. É isso que é caso de legitimação extraordinária, que é chamado também de substituição processual, ou seja, a OAB é um substituto processual de todos os seus afiliados, né, de todos os advogados, no caso do exemplo que eu dei. Então, isso é substituição processual. Diferente de substituição de parte, tá? A parte é aquela pessoa que está no processo ali. Então, se o Eduardo estiver num processo contra o Ricardo, por exemplo, nós dois somos partes. E depois que o processo ele é distribuído, tá? Não é mais permitido a alteração dessas pessoas, a não ser no caso de falecimento. Então, é a única hipótese de substituição de parte, né, permitida pela legislação, é no caso de falecimento, como está disposto no artigo 110 do CPC. Então, deixa eu ler aqui. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Então, nesse caso, não é possível, aliás, é possível, né? É uma das únicas possibilidades de admissão aqui da substituição de alteração das partes. Tem o artigo 108 também, que diz algo bem próximo, né? No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei, tá? Então, basicamente, é o caso de falecimento aqui, salvo algum outro que possa ocorrer de legislações especiais, extravagantes, mas que a doutrina, pelo menos, só trouxe aqui esse caso de falecimento, tá? Em regra, que já está lá no CPC. Então, lembrar dessa diferenciação de substituição processual, que são os casos de legitimação extraordinária, né? Que a pessoa ela já é um substituto, é ela que entra com o processo, não teve essa participação das outras, das partes que teriam o direito efetivamente, né? Não teve todos os advogados do Brasil no processo, nesse exemplo que eu falei. E a substituição de parte é essa alteração no curso da demanda, que basicamente se restringe aos casos de falecimento no curso do processo. Aceitar o Gabriel aqui, que ele está entrando. Outro tópico que a gente tem que mencionar também
é a capacidade de estar em juízo, né? Ou capacidade processual. Esse ponto é bem importante também, que vocês tenham bem claro em mente. Capacidade de estar em juízo, pessoal, é aquela possibilidade que a parte tem de estar ali no processo, né, enquanto uma parte. Então, ela tem essa possibilidade de ajuizar um processo ou de responder um processo, tá? Isso é a capacidade processual. E quem pode, né, quem é legitimado, quem pode ter essa capacidade processual, de acordo com o CPC? Lá no artigo 70 vai dizer o seguinte, que é qualquer pessoa que possua capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações na vida civil. Então, a capacidade processual, ela meio que vai se confundir, né, vai ser relacionada com a capacidade civil, que vocês devem estar estudando em direito civil. Então, só não vai ter, né, aquela pessoa que é incapaz, civilmente falando. São os casos de incapacidade. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando, e aqui tem que ter uma diferenciação, tá? Só antes de entrar nos exemplos. A capacidade processual é diferente da capacidade de ser parte também. Parece um pouco confuso aqui, mas eu vou explicar já. A capacidade processual é daquela pessoa que pode estar em juízo praticando os atos do processo. A capacidade de ser parte é a capacidade da pessoa de figurar no polo ativo ou passivo de uma demanda, de um processo, enquanto parte, tá? No exemplo, vocês vão entender melhor. Por exemplo, aqui, um menor incapaz. Menor ou incapaz, né? Que a pessoa pode ser menor e também pode ser incapaz, civilmente falando. Eles podem ser partes no processo, tá? Ele pode ter o nome deles lá. Então, quando eu ajuizo um processo de alimentos, a parte autora é o próprio alimentando, né? É o próprio menor. Só que quem pratica os atos processuais, por ele, é o representante processual, né? É o seu representante, a sua genitora, o seu genitor. Então, nesse caso, é por isso que tem essa distinção de capacidade de ser parte e de capacidade processual. O menor ou incapaz, eles podem ser parte do processo, mas eles não possuem capacidade processual. Ou seja, eles não conseguem atuar sozinhos no processo. Como eu disse para vocês, a capacidade processual, ela se confunde com a capacidade civil. Então, somente vai ter essa plena capacidade de ser parte e também de praticar os atos processuais no processo quem é plenamente capaz do âmbito civil, tá? Se tiver uma pessoa que é menor, que é incapaz, alguém, por exemplo, que é interditado, ela não tem capacidade processual, ela tem capacidade de ser parte, ela pode ter o nome dela no processo lá, só que ela não pode praticar nenhum ato sozinha, ela tem que estar representada. Não sei se ficou muito claro essa distinção, mas é importante que vocês saibam aqui sobre isso. E o artigo 71, ele vai dizer sobre essa representação. Só retornar aqui no código. O incapaz, ele será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Nesses casos, é o que eu falei para vocês, né? O incapaz, ele tem a capacidade de ser parte, ele pode estar no processo, só que ele não pode praticar os atos do processo. Quem tem que representar ou assisti-lo é o seu representante legal, o seu genitor, o seu tutor, o seu curador. Então, tem que ter essa distinção. Outro ponto é a questão do réu preso. O réu preso ele também não tem essa capacidade processual, porque ele está com seus direitos restritos, né? Então, para ele vai ser nomeado um curador especial, que normalmente é a Defensoria Pública, no caso onde tiver Defensoria Pública, né, nos estados que não tem, é o convênio da OAB, ou então algum advogado que atua na comarca pode ser nomeado também. Mas, em regra,
O próprio artigo 72, parágrafo único do CPC vai dizer que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, a gente tem que, quando o réu estiver preso, também por ele ter uma restrição nos seus direitos civis ali, até de liberdade, ele não pode ter essa capacidade processual, somente a capacidade de ser parte, né? Processual não. Então, ele tem que estar representado no processo. Outro, as ações também que versem sobre direitos reais, sobre bens imóveis, tá? Ou seja, tudo que dizer respeito à propriedade, ao usufruto, são os direitos reais, né? São exemplos de direitos reais, que vocês vão aprender melhor em direito das coisas. Salvo se as pessoas forem casadas em separação total de bens, necessitam de outorga uxória, aqui é um nome um pouquinho complicado, mas vocês vão entender a lógica, ou marital. Tem autores que chamam de outorga conjugal, para tirar essa diferenciação aqui. Mas o que é isso, né? Quando a gente tem ações que tratam sobre esses direitos reais, sobre bens imóveis, tá? Então você está discutindo num processo de uso capião, por exemplo, que versa sobre a questão da aquisição de propriedade, tá? É direito real sobre bem imóvel. Então tem que ter ou a outorga é o quê? A autorização. Tem que ter a autorização da mulher, uxória é da mulher, marital é do marido, né, do homem. Então, tem que ter essa outorga do seu cônjuge, né? E é por isso que alguns autores tratam como outorga conjugal, porque a gente tem os casos de uniões homoafetivas que as pessoas são do mesmo sexo, enfim. Então, não teria essa diferenciação de uxória e marital, né? Eles falam outorga conjugal, que seria um termo mais adequado nos dias de hoje. Mas ainda a gente encontra com grande frequência esses termos aqui, outorga uxória para a mulher e outorga marital, aquela que vem do marido, do homem. Tá? Que nada mais é do que uma autorização que a pessoa possa ser parte no processo, né? Que ela possa entrar em juízo discutindo aquele direito real sobre bem imóvel. O que ocorre na prática, a gente vê com mais frequência, é um litisconsórcio, tá? O que é o litisconsórcio? É você ter mais de uma parte no mesmo polo do processo, seja no polo ativo ou no polo passivo. Então, por exemplo, eu e minha esposa queremos ajuizar um processo de uso capião. Então, a gente tem ali uma casa que já está em nossa posse, já tem mais de 15 anos, enfim, já deu prazo, cumprimos os requisitos. Como é uma ação que versa aqui, que vai acabar tendo reflexos patrimoniais, né, de bens imóveis, a gente tem que estar em litisconsórcio ou ao menos ter uma autorização, né, de um dos dois, para que o outro esteja em juízo. O que ocorre é que tanto eu quanto ela vamos ser partes no processo e aí não precisa ter esse documento de autorização nem nada. Então, os dois estando no processo não teria essa necessidade porque ambos são partes, ambos por vezes representados pelo mesmo procurador, pelo mesmo advogado, tá? A não ser que seja caso de separação total de bens e que aí realmente não há essa mistura patrimonial. O meu bem é totalmente separado da minha esposa, enfim, ou vice-versa. Então, lembrar que nesses casos você precisa da outorga, da autorização. É um pressuposto processual, né? Essa questão da capacidade processual. Ela é um pressuposto do processo. E sua ausência vai gerar extinção sem a resolução de mérito, tá? Se tiver em andamento o processo, né? Se já tiver terminado o processo todo, não vai mais ser extinto, né? Porque já foi. Então, é caso de nulidade. Então, o processo ele pode ser declarado nulo, se ele já tiver sido finalizado. Então, quando for verificado esse tipo de vício no processo, tá, de falta de capacidade processual, o juiz ele vai suspender o processo até que seja sanado o vício. Então, vai dar um prazo, né, para que isso seja feito, está lá no artigo 76. E aí o que acontece? Se o autor não cumprir,
o processo vai ser extinto, sem resolução de mérito. Se o réu não cumprir, ele será considerado rével. Então, é aquilo que eu disse. Vai ser considerado como verdade tudo que foi alegado na inicial e o processo vai correr contra o réu normalmente. Tudo bem até aqui? Ainda bem que acho que não vai cair mais a internet. Vamos dar sequência, então, falando sobre os procuradores, né, do advogado. O advogado ele é uma figura essencial aqui para a administração da justiça, né? Ele tem essa função essa capacidade de representar as pessoas no processo e praticar também os atos que lhes são cabíveis, né? E para isso, para ele ter essa capacidade postulatória, né, que é essa capacidade de peticionar no processo, de atuar no processo em nome de uma parte, de um cliente, ele tem que, primeiro, né, ser um profissional que representa a parte no exercício de suas faculdades processuais, e ele tem que estar devidamente habilitado em curso superior e também junto ao órgão de classe, né? Tem que ser advogado, tem que ser formado em direito e tem que ter aprovação no exame da ordem, ter a sua carteirinha, tudo certinho. Então, se não tiver esses requisitos, a pessoa não pode ser advogado, não pode postular em juízo, não pode pleitear direito de outras pessoas. Todos os atos praticados, né, por quem não é habilitado, eles vão ter nulidade absoluta. Então, se uma pessoa ela não for advogada, uma que dificilmente ela vai conseguir praticar algum ato processual, né? Isso ocorria mais quando os processos eram físicos, que a pessoa hoje no processo eletrônico ela tem que ter um token, né? Um login, uma senha no sistema, que só os advogados vão conseguir, né? Então, a não ser que ela use de outra pessoa. Mas no processo físico é diferente. Você bastava imprimir a petição, assinar e juntar no processo. Então, pode ser que ocorriam casos de falsificação de documentos. Isso ocorria com mais frequência nos processos físicos. No processo digital, como eu disse, é mais difícil. Mas, enfim, não é impossível também, né? Vamos pensar aqui numa audiência. Comparece um estagiário para participar de uma audiência e se passa por advogado. Primeiro que o juiz ele costuma pedir a carteirinha também, né, para a parte lá para o advogado no ato da audiência, ou então ao menos o número da ordem, né? Então já dificulta um pouco. Mas por algum lapso, enfim, pode acontecer aí de passar batido. Se esse ato for praticado por uma pessoa que não tem habilitação para isso, não é advogado, ele vai ser totalmente nulo, tá? De acordo com o artigo 103. A gente tem algumas exceções aqui, né, de que o advogado ele atua em causa própria também, então ele não vai precisar de uma procuração nos autos, né, obviamente, ele não vai se autorizar a advogar para ele mesmo. Então, isso é caso de exceção também, lá no artigo 103, parágrafo único do CPC. E também nos casos de competência do juizado especial cível, quando o valor da causa não ultrapassar 20 salários mínimos, que aqui a própria parte pode se dirigir até o juizado, tá? E não precisa de advogado. Pela própria natureza do juizado, pela sua natureza não tão formal quanto um processo comum, então o juizado ele pode receber ali uma pessoa que se dirige até ele, reduzir a termo tudo que ela declarar perante ali o escrivão, o funcionário, e o próprio juizado vai promover esse andamento, quase como se fosse um advogado mesmo. Eles vão protocolar essa declaração lá vai gerar um número de processo, vão intimar a parte, isso vai ocorrer normalmente. E é claro que hoje em dia, né, todo mundo quer uma boa prestação jurisdicional. Então, para isso, as pessoas dificilmente vão abrir mão de um advogado. Você imagina que com advogado já é difícil executar um réu que está sumido, que não tem patrimônio. Você imagina só a parte, coitada, sem nenhum conhecimento às vezes. Então isso é mais difícil, né? Primeira oportunidade, eles vão
o juiz vai extinguir o processo por falta de andamento, né? A parte não tem conhecimento específico e técnico para isso, mas há a possibilidade, né? Por vezes, se for um caso que não é tão complexo, que vai acabar dando conciliação, então você não precisa ir atrás de um advogado. Pode entrar no juizado, se você, por exemplo, souber caso de consumidor, é bem comum caso de consumidor. A pessoa vai lá no juizado, é um comércio ali da cidade, você sabe que vai ser relativamente mais fácil de conseguir o que você pretende, né? Você vai. Ou primeiro que as pessoas vão no Procon, né? Procon já resolve muita coisa também. Mas você pode se dirigir até o juizado e também vai ter esse papel aqui e você não precisa de um advogado para isso. Só se passar o valor, né? Mas é bem difícil. É só se for um valor muito mais alto e 20 salários mínimos hoje já vai dar mais de 20 mil reais, né? Então, para um valor desse, a pessoa muito provavelmente vai procurar um advogado. Um ponto importante é a questão do mandato judicial. E aqui é mandato, tá bom? Não é mandado. Mandado é o mandado do oficial de justiça, é a ordem. E o mandato judicial é essa autorização, né? Essa autorização da parte, essa outorga de poderes para atuar em seu nome no processo. Então, é necessária, né, a outorga de mandato. Tem que ser por duas formas, né? Pode ser por instrumento público. Isso é obrigatório para as pessoas que são analfabetas, tá? Se tiver alguém que é analfabeto, eu já vi vários casos de processo que o juiz manda a parte regularizar a representação processual por conta que a parte analfabeta não tem como. Ela não pode simplesmente chegar e carimbar a impressão digital numa procuração particular. Tem que ser por instrumento público, tem que ser lá no cartório. O cartório vai fazer uma escritura pública, uma procuração por escritura pública e vai lavrar tudo certinho, com testemunhas, com todas as formalidades, nomeando ali o advogado, tudo certo. Se não for caso de pessoas analfabetas, pode ser por instrumento particular. É aquela procuração que a gente tem um modelinho lá e já dá para a parte assinar no seu escritório normalmente, tá? Se quiser, pode ser também por procuração pública, nada impede. É que é mais cara, né? Então é muito mais fácil você pegar a assinatura lá no seu escritório. Ela deve ter ao menos a cláusula que é chamada de adjudícia, que é o que permite, né, o advogado ele estar em juízo em nome dessa parte. Então, essa cláusula adjudícia vai dar poderes para o advogado para praticar todos os atos processuais, salvo, e aqui alguns que precisam de estar expressos na procuração para realmente ter essa validade para o advogado. Então, aqui, para poder receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, ter aqui, né, deve constar uma cláusula específica para isso, que basicamente as pessoas colocam, né, autorizo fulano de tal, enfim, para receber quitação, confessar, e aí copia o texto da lei mesmo, coloca todas as cláusulas. Então, já é de praxe você colocar essas cláusulas na procuração, justamente já para se precaver e não ter que ficar indo atrás de documentação depois com o cliente. Isso deve estar expresso na procuração, se você quiser ter esses poderes, né? E a parte, o seu cliente tem todo o direito de se recusar também, né? Já que ele não é obrigado a aceitar isso daqui simplesmente para que você possa representá-lo no processo. Tendo essa cláusula adjudícia, você já vai poder fazer uma petição inicial, manifestar ali no processo, só não vai poder praticar esses atos aqui, que o CPC já diz que tem que estar expressamente na procuração, expressamente definidos ali na procuração para ter validade.
E a procuração, ela é requisito obrigatório para o exercício dessa atividade postulatória do advogado, salvo nos casos de muita urgência, né, mesmo, ou para evitar preclusão do direito, ou seja, passar o prazo, né, passou o prazo para identificar, não é identificar, para especificar provas. Então, o direito precluiu. A pessoa não pode simplesmente chegar depois que passou o prazo determinado pelo juiz e querer sentar na janelinha, né? Ela não pode querer apresentar as provas depois do prazo que já tiver passado. Então, isso é preclusão. Decadência é a perda do próprio direito, né? Então, já teve um prazo que passou também, isso geralmente é definido em lei, no próprio Código Civil tem os prazos. A prescrição é a mesma coisa também, você ainda até tem o direito, só que você não tem mais a faculdade ali, você não tem mais a faculdade de ajuizar a ação. Então, você perde o direito de ação. Tudo isso aqui, se for verificado no caso concreto, a procuração pode ser dispensada. Só que nessas hipóteses, ela vai ser dispensada no início, né? Só que não vai ser o processo inteiro sem procuração. Então, a parte ela vai ter o prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para juntar os autos à procuração. Então, é um caso de muita urgência, que não pode esperar nem um dia, o advogado corre, nem pega a documentação, não pega nada, ajuiza ali o protocolo, a petição inicial ou a resposta, enfim, e a partir desse momento ele vai ter o prazo, o juiz vai determinar um prazo aqui de 15 dias para que ele corra atrás dessa documentação necessária. Então é só mesmo para cumprir tabela ali o prazo que está prestes a acabar e que a pessoa pode entrar sem uma procuração. E a gente tem também fixados em lei os direitos do advogado, né, enquanto procurador ali no processo, né, enquanto mandatário no processo. Estão lá no artigo 707 do CPC. Vamos fazer a leitura aqui. Eu nem trouxe porque são vários, então só fiz a referência aqui para ficar fácil de vocês localizarem. O advogado tem direito a, primeiro, examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, os autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. O que isso quer dizer? Eu, enquanto advogado, eu posso chegar lá no fórum e pedir acesso a qualquer processo que eu quiser, salvo os que tiverem aqui sob segredo de justiça, que envolvam questões de família, de pessoas menores, incapazes, tá? De interesse mais nesse sentido, então tem segredo de justiça. Mas do resto eu posso ter acesso a qualquer processo. Isso de forma presencial aqui era lá no fórum. De forma eletrônica, por meio do meu acesso ao ESAGE, né, o meu sistema de advogado. Então eu posso simplesmente acessar qualquer processo e ver tudo que está acontecendo, baixar as peças, tirar cópias, tá? Nada me impede. Então isso é normal, é tranquilo. E da mesma forma, né, no processo virtual, eu não consigo ter acesso aos processos em segredo de justiça. Eu não consigo visualizar. Vai pedir de cara uma senha. A menos que eu esteja cadastrado no processo como advogado, aí eu consigo acessar normalmente. Outro direito, requerer como procurador, né, como advogado, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Então, eu posso também pedir vista do processo. Isso também funcionava no processo físico, em que a pessoa chegava no fórum ou peticionava antes, né? Pedia vista do processo. A pessoa podia fazer a carga, podia pegar o processo, levar para o escritório e depois devolver. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Então, quando
o advogado ele tiver que praticar algum ato naquele determinado processo, ele pode também retirar esse processo do fórum e levar para o seu escritório, ter o tempo ali dele preparar a defesa, dele fazer a sua manifestação normalmente, tá? Pelo prazo que for fixado. Hoje, como é tudo, a maioria eletrônico, então, praticamente não... isso daqui você consegue pelo acesso mesmo no sistema, tá? Não precisa ir lá no fórum. Substituição de advogado, né? A gente falou de substituição das partes, que é bem restrita, e a substituição de advogado não tanto, né? Já que ninguém é obrigado a permanecer com o advogado de que não tem mais interesse em ficar, né? Então, tanto a parte quanto o advogado também. E ela pode se dar de duas formas. Pela manifestação de vontade da parte, devendo aqui constituir outro advogado sob pena de extinção do processo, se for o autor, e de revelia se for o réu. Então, se o autor não quiser mais permanecer com aquele advogado, ele pode simplesmente, isso aqui é o mais comum, né, o que acontece, simplesmente ele vai atrás de outro, o outro advogado faz uma nova procuração, nem precisa ter expressamente a cláusula de revogação da procuração anterior. Basta juntada no processo de uma nova procuração, daquela mesma parte, automaticamente já se considera revogada a procuração anterior. Ocorre então pela manifestação da parte. E tanto o autor quanto o réu, né? Então, o que acontece é mais ou menos nesse sentido aqui. As pessoas vão atrás de um outro advogado, por vezes ocorre algum conflito, a pessoa não está mais feliz com seu advogado e vai atrás de outro, né? E aí a pessoa junta. Tem que ter muito cuidado para não gerar infração ética aqui, tá? Então você tem que realmente ter bem cuidado nessas relações para você não ser acusado depois perante a OAB de estar captando cliente alheio, né? Enfim. Mas se a parte foi atrás de você, está insatisfeita com outro advogado, é claro que você não vai sair falando mal do outro colega, né? Você vai atuar profissionalmente, vai falar, então tá bom, quer que eu seja o seu advogado? Assina aqui a procuração, me dá seus documentos, que a gente vai representar lá no processo, normalmente. O que vai acontecer é que o advogado que atuou de forma inicial, ele vai ter direito a receber proporcionalmente ali pelos atos que ele praticou. Então, ele pode esperar até o final do processo, nos honorários sucumbenciais, né, se for o caso, se a parte ganhar, ele pode receber uma porcentagem de acordo com a quantidade da atuação dele. Já vi muitas brigas já de advogados pela porcentagem correta, depois o juiz que acaba tendo que fixar um valor considerado razoável aqui. Também pode ser substituído pelo próprio advogado. Então, eu tenho uma cliente, eu não tenho mais interesse em permanecer patrocinando a causa dela, e aí eu tenho que tomar esses cuidados aqui, né? Primeiro, eu tenho que notificar, né, cientificar o meu cliente. Geralmente eu mando uma carta com um aviso de recebimento, ou então eu chamo a cliente no escritório, pego a assinatura dela dizendo que está ciente, que eu não mais vou representá-la no processo e que ela tem um prazo para constituir um novo advogado. Tá? Então eu tenho que comprovar isso para o juiz e a partir do momento que passar o prazo de 10 dias dessa notificação, eu já posso me considerar aqui desvinculado do processo. E aí vai da parte do interesse dela constituir um novo procurador, tá? Se ela não tiver um novo advogado, esse processo vai ser extinto, ou então, se for o réu, né, vai ser considerado revel. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Vamos então falar do Ministério Público. Ainda bem que a internet está segurando aí, acho que não deu mais problema, né? Vamos falar do Ministério Público, rapidinho também, a gente já finaliza. O Ministério Público, ele é um dos órgãos também essenciais aí no nosso ordenamento jurídico, na nossa organização do poder público, do judiciário, e ele exerce diversas funções, tá? Dentre elas, a função constitucional dele
de atuar na defesa de interesses públicos, sociais, difusos e coletivos, né? Então, tudo que envolver interesses da sociedade como um todo, por exemplo, processos de uma ação civil pública contra a prefeitura em relação à destinação do lixo. Já vi casos desse tipo. Então, o MP, inclusive, é legitimado para atuar no polo ativo da ação, né? Nesses casos. Mas, em regra, tudo interesse que seja público, social, difuso, né? Que não tem ali uma definição exata das pessoas que têm direito, ou coletivos, né? Por exemplo, direitos que envolvam questões trabalhistas, né? Enfim, ou do consumidor, tudo isso envolve aqui direitos coletivos ou difusos, é constitucionalmente tido como função do MP atuar na defesa, tá? É reforçado lá pelo CPC no artigo 176 e 177, que basicamente vai dizer o seguinte, que o MP tem que atuar nos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por exemplo, ações que envolvam direito à vida, direito à educação, que tenha como objeto principal, né? Que às vezes alguns têm como objeto, mas não é exatamente o principal do processo. Mas, por exemplo, ações que envolvam questões identitárias, mudança de nome, por exemplo, sabe? Esse tipo de processo que envolva direitos da personalidade, que são indisponíveis, o MP tem que atuar, intervindo no processo. E o 178 traz os casos aqui, né? Um rol de interesses também que ele tem que atuar. No interesse público ou social, tudo retomando, né, o que a Constituição já diz. Alguns mais específicos aqui. No interesse de incapaz, então sempre quando tiver um menor, ou então quando tiver uma pessoa que é incapaz civilmente, né, pode ser alguém que tem alguma doença mental, algum problema do tipo, que for incapaz para os atos da vida civil, o MP tem que atuar. Em litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, ou seja, ações de reintegração de posse, de manutenção de posse, tudo isso, desde que seja litígio coletivo, né, ou seja, que tenha uma série de pessoas envolvidas, então tem que atuar também. Nos casos, por exemplo, de demarcação de terras indígenas, também atua. Uma série aí de processos que pode ter atuação do MP. Não necessariamente como parte, tá? Ele pode atuar como fiscal da lei, como defensor mesmo dessa ordem pública, tá? Dos interesses aqui dos incapazes, do interesse público, do interesse social. Então, ele tem a necessidade de ter uma intimação pessoal. Essa intimação pessoal aqui não é chegar a intimar direto o promotor, tá? Tem um sistema integrado do Ministério Público com o Fórum que ocorre essas intimações e a remessa dos processos para o MP. Então, é um processo que o Fórum já faz lá interno, tá? É diferente de você ter a intimação pelo diário oficial, pelo diário de justiça, como ocorre com os advogados, que sai uma publicação no Diário da Justiça. E o MP não, ele tem um sistema próprio que faz esse tipo de intimação. Ele tem vista dos autos depois das partes. Então, depois que o autor se manifestou, né, apresentando a inicial, depois que o réu veio, contestou, abre vista para o MP, porque aí ele já tem um panorama do processo, né? Ele não vai dar um parecer somente do que o autor disse ou do que o réu disse. Então, ele já vai ter um panorama geral do processo para dar o seu parecer, para ter a sua manifestação. E ele também tem prazo em dobro para a manifestação, justamente considerando as particularidades, né? O MP tem um volume muito grande de processos também que tem que atuar. Por vezes não tem fácil contato com as partes ou com a situação do caso concreto. Então é por isso que é atribuído o prazo em dobro nesses casos. Falei bastante. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Ele não é tão complicado, mas tem vários detalhes aí que vocês precisam lembrar, tá?
alguma dúvida das questões ou do conteúdo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida de conteúdos passados também, que já estudou para a prova. Professor, lá em cima, quando o senhor falou do menor ou incapaz lá, se ele for emancipado, muda alguma coisa? Olha, a questão da emancipação, sim, ela vai mudar, porque a pessoa vai passar a ter capacidade plena, né, civil. Então, salvo engano, ela pode atuar como parte no processo já normalmente, e nesse caso, o MP, eu creio que não tenha a atuação, porque a pessoa já é emancipada, né? Então ela já tem a capacidade civil dela antecipada nesse caso, né? Então eu creio que não teria atuação. Eu nunca vi um caso desse. Deixa eu até dar um Google aqui para ver se tem algum julgado sobre isso. Emancipação. Mas pela interpretação que eu tenho aqui, o MP não teria que atuar nesse caso. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui rápida na jurisprudência para ver se eu encontro alguma coisa para já falar para vocês, se for o caso. Olha, de cara aqui, fazendo uma pesquisa rápida assim na jurisprudência, não não vi casos aqui que prevêem a atuação do MP em casos de pessoas emancipadas já no processo, tá? Mas depois eu vou ver com calma mesmo se eu encontro alguma coisa sobre, mas eu imagino que não, tá? Pelo que eu faço de interpretação aqui, já que o artigo ele vai falar de pessoas incapazes, né, ou menores, né, apesar de, na verdade, não vai nem falar de menor, né, ele vai falar de incapaz no artigo 178 do CPC, quer ver? Então, é que eu citei o exemplo do menor, porque geralmente o menor ele tem essa incapacidade civil também, né, ou absoluta ou relativa, mas aqui ele vai falar de interesse de incapaz. Então, nesse caso, a pessoa emancipada ela não é mais incapaz. Então, é por isso que eu creio que o MP não atue mais. Então, se a pessoa tiver ali, por exemplo, 16, 17 anos e tiver sido emancipada pelos pais, ela vai passar a ter essa capacidade civil e não vai, a meu ver, não teria mais necessidade de intervenção do Ministério Público, tá? Mas depois eu vou pesquisar com calma para verificar, mas eu imagino que não, tá? Mais alguma coisa que vocês ficaram em dúvida ou queiram perguntar? Posso fazer perguntas, então? Falei que ia selecionar vocês toda a aula para fazer pergunta, né? Mas acaba sempre que a gente fala bastante e não dá muito tempo de fazer isso. E, bom, pessoal, eu vou ficar então à disposição de vocês aí nesse tempo, se vocês quiserem perguntar alguma outra coisa a respeito do conteúdo, já que como a gente tem um semestre bem mais curto, não dá tempo de fazer revisão para a prova agora, tá? Então, a prova já é semana que vem. Vocês já fiquem sabendo aí do conteúdo que vai ser até a aula de hoje. E a partir do. Deixa eu ver aqui, quando a gente volta. Porque na próxima semana, depois da prova, a gente vai ter uns dias de palestras, dia 13 e 14.
então vocês não vão ter aula. Então a gente só vai voltar depois da semana do feriado, tá? Com aula mesmo. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrando por hoje, então. E aí, caso vocês, como tem esse tempinho ainda disponível aqui que seria da aula, vocês tirem aí para dar uma revisada, tá? Aproveitem esse tempo para dar uma estudada. Sei que tem muita gente que não tem tanto tempo porque trabalha, então já aproveita esse tempinho aí da aula e eu fico aqui à disposição caso vocês tenham dúvidas e queiram perguntar pelo WhatsApp a respeito do conteúdo. A gente já aproveita esse tempo aí para vocês estudarem, irem já começando a estudar. Eu vou mandar o gabarito lá no WhatsApp das questões e já vou mandar agora, tá? E aí a gravação da aula eu vou postar até amanhã no YouTube. Eu coloquei os vídeos como públicos, tá? Para facilitar o acesso de quem ainda não tem o login no Ava. Eu acho que vocês já devem ter, mas de qualquer forma, para evitar problemas para alguém que está sem acesso, eu já coloquei os vídeos como públicos no canal do YouTube. Então, vocês tendo o link de um deles, já vai ser fácil de localizar. Criei uma playlist lá da disciplina. Então, todas as aulas estão lá na sequência. Eu acho que facilita um pouco para quem quiser retomar. Tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Professor, Oi, vale pode 1000 falar. pontos essa primeira prova, né? A primeira? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Só entrar no sistema rapidinho e já vejo. Mas acho que é 1000 pontos, sim. Se for da mesma forma como foi do semestre passado, era 1000 pontos. E a outra que era, acho que 4000, né? Só vou confirmar aqui, porque como a gente teve mudança no sistema acadêmico e as disciplinas passaram todas a ser híbridas, tá? A partir desse semestre. E é por isso que a partir do semestre que vem vocês não vão ter mais essas disciplinas interativas, pelo que nos foi informado. Todas vão ser híbridas. Vocês vão ter uma parte online, que basicamente vai ser de exercício, e a outra parte presencial com o professor, né, com a gente. Deixa eu ver aqui, que eu já te respondo com certeza, mas imagino que seja 1000 pontos mesmo. Só entrar na disciplina aqui. É isso mesmo, Yara, é 1000 pontos, a avaliação oficial 1, a avaliação oficial 2, que é de 4000 pontos, que é aquela que vale mais mesmo, tá? Tá, aí mesmo esquema, né? Mandar no seu e-mail. O quê? Ah, vocês receberam o calendário, né, já. Então é isso mesmo. Vocês vão receber a prova pelo AVA, vai estar postada lá. Eu vou pedir que quem puder compartilhar com os colegas, talvez se alguém não tiver acesso ao AVA ainda, até a data da prova, entre em contato pode ser com o Ricardo mesmo, que é o representante de vocês, e peça para ele compartilhar pelo WhatsApp com vocês, pelo e-mail, tá? Então, Ele já providenciou já pelo WhatsApp, já, no grupo. sim, sim. Mas não, eu falo da prova. Quando eu encaminhar a prova lá pelo sistema, pelo AVA, então aí vocês entrem no AVA, podem baixar, vai estar na primeira aula, e, e assim vocês podem fazer até o período da noite. Vai ser o dia todo para vocês fazerem a prova, tá? Então é bem tranquilo, dá tempo de pesquisar, de estudar bastante. E é que vocês não fizeram nenhuma prova de Mark X comigo, né? Na outra era o artigo. Mas é bem tranquilo, tá? Certo? Bom, pessoal, vamos encerrar então por aqui. Oi? O professor, piedade, viu? Pelo amor de Deus. Vai ser quantas atividades? Umas 5 só? O que? Questão na prova? 10. 10 questões para valer 100 pontos cada uma. E aí eu devo pegar algumas que vocês já fizeram, dar uma alterada no enunciado, nas respostas. Devo pegar outras novas, né, dos conteúdos que vocês não tiveram atividades ainda.
Mas é bem tranquilo, não vai ser nada do outro mundo, não. É claro que tem que estudar, né? Não, com certeza. Mas tá bom então, pessoal. Vou finalizando por aqui. Aí eu fico à disposição aí por mais uma meia horinha para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida. Pode chamar no WhatsApp aí, a gente conversa sobre o conteúdo, tá? Uma boa noite. Eu vou baixar aqui a lista de presença de vocês, tá? Nem sabia que tinha essa opção, descobri esses dias. Não preciso ficar anotando o nome de todo mundo. Só um minutinho para baixar. Aí deu certo. Então eu vou encerrando por aqui. Uma boa noite e obrigado pela presença e pela participação de vocês, tá?